Pessoal, ela falou sobre um edital lançado pela candidatura e a gente ouve agora Tereza Leitão, do PT. Senhores deputados, Lula livre. Eu estou em mãos aqui com dois documentos, um do Conselho Federal de Psicologia e um do Conselho Federal de Serviço Social. Foi aprovada no Congresso Nacional uma lei que previa a presença de psicólogos escolares e assistentes sociais nas escolas, para dar conta da complexidade do processo educativo, para dar conta da subjetividade dos alunos, para dar assistência social necessária para que os alunos ficassem melhor postos diante do que é a aprendizagem, do que é o conhecimento. Aqui mesmo na Assembleia tem um projeto de lei do deputado William Brígido que prevê a constituição de comissões internas desta natureza. Pois bem, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 12 de setembro, mas o presidente da República vetou esse projeto, achando que não precisa de psicólogos, não precisa de assistência social nas escolas. No lugar desses, ele quer botar os militares aposentados, que terão recursos para seus salários, no montante de 30% sobre o que recebem, o que dará cerca de R$1 milhão por escola. E um projeto deste, que de fato se coaduna com o papel da escola, é rejeitado, vetado pelo presidente Bolsonaro. Então, os conselhos estão se pronunciando, pedindo aos deputados federais que derrubem este veto, e eu vou rapidamente ler trechos da nota do Conselho Federal de Psicologia, porque tem gente que quer entender de tudo, deputadas juntas. Eu não quero entender de porte de arma, porque eu não estudei para isso. Eu não quero entender de proteção das fronteiras, porque eu não estudei para isso. Agora, de escola, a gente entende. De psicologia, os psicólogos entendem. De assistência social, os assistentes sociais entendem. Então, há uma inversão total, um desrespeito total ao âmbito de atuação de cada um. E aí vamos botar no lugar do psicólogo, no lugar do assistente social, no lugar do professor, no lugar do agente administrativo, no lugar do assistente administrativo, vamos botar militares. Porque aí pode ser que com continência, com marcha, as coisas se resolvam. E diz, em relação a esse PL, o Conselho Federal de Psicologia. A psicologia dispõe de conhecimentos para atuar nas relações escolares, auxiliando na promoção das relações de respeito e enfrentamento à violência escolar. O veto presidencial ao PL, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, demonstra insensibilidade ao tema, que tem casos emblemáticos na sociedade, como o massacre ocorrido na escola Raul Brasil, em Suzano, em março deste ano. Uma das justificativas do veto é de que a proposta cria despesas sem indicar fonte de receita e impactos orçamentários. O Conselho Federal de Psicologia lamenta que a saúde mental da sociedade seja avaliada como despesa ao invés de investimento. A medida traria, inclusive, economia ao governo federal, que evitaria gastos que chegam ao sistema público de saúde decorrentes de problemas nas escolas. A presença da psicologia nas escolas é importante instrumento para a elaboração de estratégias que garantam a boa aprendizagem aos alunos e alunas em uma perspectiva inclusiva, considerando suas diferenças e dificuldades. Os profissionais de psicologia podem atuar junto a equipes multidisciplinares e junto à equipe escolar, apoiando o trabalho dos professores e das professoras, sem precisar marchar, sem precisar fazer continência e sem precisar estar impondo o medo aos nossos estudantes. Além disso, o psicólogo pode atuar
na formação dos professores em serviço, discutindo os problemas do cotidiano escolar e favorecendo a autonomia docente na solução dos problemas do dia a dia das escolas. O veto presidencial, a presença dos psicólogos e dos assistentes sociais nas escolas, desconsidera também a atuação das equipes multidisciplinares, em que se insere o trabalho do psicólogo, contemplado no Plano Nacional de Educação e nas diretrizes para a superação das desigualdades educacionais. A psicologia pode contribuir para a efetivação do artigo 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a propiciar aos vários responsáveis pela educação de crianças e adolescentes, com técnicas de educação e cuidado, cujos princípios compreendam-nos como sujeitos de direitos, sem uso de castigos físicos, castigos degradantes e imposição da disciplina pela disciplina. Não é a disciplina como uma postura construída, como eu disse ontem no debate. É a disciplina, deputado João Paulo, imposta. É a disciplina que, se o aluno chegar 2 minutos atrasado, tem o portão da sala de aula batido na sua porta. O deputado Joel da Harpa ontem chegou um pouco atrasado no debate. Se fosse numa escola militar, ele não tinha entrado. Mas foi permitido entrar, porque ele argumentou o trânsito, assim mesmo com os alunos. Para onde vai um aluno que tem a porta da escola batida no seu rosto por 2 minutos de atraso? Mas isso é que é a concepção de disciplina. Não é o respeito aos outros, não é a solidariedade, não é a convivência fraterna, é o medo do castigo. O medo de ser, inclusive, expulso da escola, se não se condicionar à hierarquia, como foi dito ontem no debate, que diferencia um soldado de um capitão. Ora, a escola não tem soldado nem tem capitão. A escola tem um corpo docente, tem um corpo discente. Aqui, inclusive, tem vários alunos que estão na aula da cidadania, diferentes entre si, mas iguais nos seus direitos. O direito é para todos e para todas. Então, conclui a nota do Conselho de Psicologia. A psicologia também pode somar, como ciência e como profissão, no atendimento educacional especializado, destinado aos educandos com deficiência, aos educandos com transtornos globais do desenvolvimento, aos educandos que têm altas habilidades ou superdotação transversal em todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A presença dos profissionais também é importante na oferta de formas alternativas de ensino, ao ensino destinado a pessoas com nível de escolarização diferentes. Na mesma linha, vai a nota do Conselho Federal de Serviço Social, que não vou ler porque o tempo não permite, mas que mostra também que muitas vezes a escola precisa desse suporte. Se ela quer dar educação a todos e a todas, se o direito à educação tem que ser universalizado, se a escola tem que ir onde está o estudante, se a escola tem que fazer com que o estudante aprenda, domine os conhecimentos, se sinta feliz na escola, não olhe para a escola como um castigo, como uma coisa abusada, como uma coisa morta, mas como uma coisa viva, onde ele cresça, onde o aluno desenvolva as suas potencialidades. Muitas vezes, o serviço social, profissional, é que consegue, junto com os professores, detectar alguns gargalos, detectar algumas dificuldades que podem, como diz a lei e como dizem grandes educadores da fraternidade, como o Dom Bosco, que implementou dentro da escola confessional católica, implementou a pedagogia do amor, como Paulo Freire, no ensino laico, implementou a pedagogia do afeto. Se pode considerar o estudante como uma pessoa,
o estudante como gente que precisa ser respeitado em suas peculiaridades, em suas potencialidades, e ver na escola um ambiente de construção do conhecimento, de troca de saberes e de formação para a cidadania. Então, todo apoio aos conselhos que se manifestam sobre o veto do presidente, a presença do psicólogo e do assistente social, ajudando nas escolas, e que a Câmara Federal, que aprovou esse projeto de lei, possa também derrubar os vetos impostos pelo presidente da República a esses projetos. Muito obrigada, senhor presidente.